Boa noite, aqui estamos nesta quinta-feira com o toque do dia e, como de costume, né, nós estamos aqui marcando essa presença, né, falando de Deus, né, num mundo tão, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, na área política, né, econômica, guerras, rumores de guerra. E realmente necessitamos de Deus, né? E o toque do dia tem esse propósito, né? De nós pararmos um pouco e darmos ouvido ao que Deus quer falar através dos seus servos, né? Sempre trazemos pessoas aqui, irmãos, que estão envolvidos na obra de uma maneira ou de outra, e para compartilhar a palavra de Deus. Hoje, a nossa convidada é Maressa, né? Maressa, que é membro ali da igreja neotestamentária da Frei Mariano, do pastor Eliseu Campos ali. Ela também é bastante ativa também, ministério entre os jovens, também traz palavra quando é convocada, ela está sempre disposta. Então hoje, Maressa vai trazer uma palavra que Deus tem colocado no coração dela. Então vamos chamar Maressa. Maressa, por favor, chega até aqui e dá o seu recado. Oiê! Deixa eu passar aqui um pouquinho. Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? É uma honra estar com vocês novamente. Eu agradeço o convite do meu querido primo Marcos, né? E a palavra que o Senhor tem para nós é muito especial. Deus falou muito comigo e eu tenho certeza que Ele também irá falar com você. O nome da nossa mensagem é Perdão que Gera Salvação. É muito bom falarmos sobre perdão, né? Apesar de ser algo tão difícil de se fazer. E salvação é uma palavra doce aos nossos ouvidos, mas essa trajetória que nos leva até essa tão grande salvação também parece difícil aos nossos olhos. Mas hoje Deus vai nos mostrar o quanto vale a pena nós buscarmos essa salvação tão maravilhosa que o Senhor tem nos proposto. E eu quero começar aqui baseando essa palavra em Romanos capítulo 4, versículos 7 ao 8, que diz assim: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Muitos de nós sabemos que lá no passado, o Senhor Deus era bem rigoroso, né? E através da lei, né, Ele julgava o seu povo. E se você tivesse qualquer erro, né, as consequências eram terríveis, era uma situação mais estreita, né? Era a época da lei, não era a época da graça de Deus. Jesus ainda não havia morrido nem ressuscitado. Então era muito difícil você servir a Deus, mas sempre valeu a pena servir a Deus, mas naquela época era algo muito difícil. Deus exigia extrema obediência em todos os sentidos, né? O resultado de qualquer erro era a ira divina, como diz também lá em Romanos 4,15, porque a lei opera a ira. Muitas pessoas hoje em dia possuem aversão ao evangelho por causa disso, né? Porque ficou essa fama que é difícil servir a Deus, que são muitas regras, não é mesmo? As pessoas, quando você toca no nome de Jesus Cristo, elas já ficam receosas, elas não querem falar muito, né? E até mesmo nós, se notarmos bem, nós também deixamos de lado muitas vezes esse tema, né? Essa busca. E passamos a buscar outras coisas, né? Trabalho, estudo, dinheiro, coisas que vêm nos satisfazer e deixamos de lado, né, o evangelho, o sentido pleno do evangelho. Esses dias eu estava assistindo um vídeo, né, e tinha uma moça dando uma entrevista, não vou citar o nome, é uma TikToker, né, e a pessoa perguntou, o entrevistador perguntou assim para ela: o que você acha da vida? E ela ia falando: o que você acha do seu trabalho? O que você acha disso, daquilo? Aí quando a pessoa falou assim: o que você acha de Deus?
Nossa, tinha que ver o rosto dela. Ela fechou assim a cara e ela falou assim: Deus, Deus é perdão, Deus é salvação. Falou assim, meio sem uma coisa, de uma maneira muito vazia, né? E não quis falar muito. E a entrevista prosseguiu e o entrevistador falou assim: o que você acha do TikTok? Nossa, o rosto dela brilhou. Ela falou assim: eu amo o TikTok, o TikTok mudou minha vida, o TikTok me tornou famosa, né? E isso me deixou assim, triste. Eu falei: nossa, ela ficou mais feliz em falar do TikTok do que falar de Deus, né? Só que aí na mesma hora Deus puxou minha orelha e eu lembrei que eu tinha acordado de madrugada, né, às 3 da manhã para orar, e eu fiquei, eu acho que no máximo 5 minutos orando. Só que eu fiquei até 3 da manhã no TikTok. Então veja só, eu julgando a moça que não não frequenta nenhuma igreja, e eu que tô sempre ali buscando, né, tava colocando o TikTok acima de Deus, porque, puxa, 3 horas de celular e 5 minutos de oração, né, não combina, não convém, não edifica, e Deus ali me mostrou algo deveria ser mudado. Amém? Vamos lá. Aqui em Romanos 5, versículo 16 ao 17, diz assim: não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Vocês sabem quem é esse um só homem que a Bíblia diz, né? É Adão. Por causa do pecado de Adão, toda a raça humana foi contaminada. E a Bíblia fala que depois que o pecado entrou em nossas vidas, né, na nossa natureza humana, a morte começou a reinar. E a Bíblia fala que ela reinou desde Adão até Moisés. Vamos continuar. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação. Para quem não sabe, todos nós, a partir do momento, né, que somos seres humanos, fomos contaminados pelo pecado, estamos debaixo espiritualmente de uma condenação, né? Você que nunca pensou nisso, mas existe um depois da morte, né? E cabe a nós, segundo as nossas escolhas, escolher, né? Decidir aonde que nós vamos passar a nossa eternidade. E essa condenação, ela é real. E continuando, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, e esse homem é Jesus Cristo. Então nós compreendemos que essa condenação ela existe, mas quando aceitamos Jesus em nossa vida, quando nos arrependemos dos nossos erros, aí você pode falar: mas Maressa, eu não tenho erro, eu não faço nada de errado, eu sou uma pessoa que ajuda muito o próximo, eu sou uma pessoa muito boa, eu não vou à igreja, mas eu sou uma pessoa boa. Então eu estou salva, eu estou salva. Saiba que não é bem assim. Na verdade, tudo que a gente faz de muito bom chega para Deus. Eu ouvi um pregador adventista falar, achei tão bonito o jeito que ele falou, não me recordo o nome dele, sou fã das pregações dele. Ele disse que tudo que a gente faz de muito bom chega para Deus como um rabisco, porque Deus, ele é perfeito. Você acha que a minha atitude vai impressionar Deus? A sua atitude não, né? Mas há uma diferença quando aceitamos Jesus, quando cremos que ele entregou a sua vida por nós. Aí sim, a mudança acontece. Uma mudança radical, e essa mudança é a liberdade. Nós somos livres dessa condenação eterna e somos salvos pela graça de Deus. O que é graça? É um favor imerecido, eu não mereço, mas Deus me dá, porque ele tem misericórdia de mim. Amém? Vamos continuar. Então a justiça de Deus, através de Jesus Cristo, veio para nos trazer um escape. A justiça de Jesus supera, então, o pecado de Adão. Aí você pode dizer assim: mas Maressa, o que eu tenho a ver com Adão? O que eu tenho a ver com Eva? Se eles pecaram, não é problema meu. Mas, olha só, a Bíblia fala que Deus deixou um toque para Eva e Adão, né? Um mandamento, uma observação. E ele disse assim: vocês podem comer o que vocês quiserem, mas daquela árvore
vocês não devem comer, porque o dia que vocês comerem, certamente vocês irão morrer. Deus sabia que o homem não podia experimentar daquele conhecimento naquele momento, né? Deus tinha perfeita comunhão com o homem, conversava com ele face a face, e a Bíblia fala que Eva começou a olhar aquela fruta, e a Bíblia fala que parecia agradável, não só ao seu paladar, mas à sua visão. Ela viu que era bom, agradável aos olhos, agradável ao paladar. Então ela foi e comeu. E depois que ela comeu, ela deu para Adão e Adão também comeu. Isso parece familiar para você? Isso parece familiar para mim. Às vezes, nós deixamos nos levar pelos nossos desejos, né? Pecamos, não pensamos nas consequências, não pensamos no nosso próximo. E isso atinge não só a nós, mas também aqueles que estão à nossa volta. E aí vem o pecado. E o que Deus havia dito? Se você comer esse fruto, certamente você vai morrer. Então, toda vez que pecamos, nós de certa forma morremos. Toda vez que pecamos, nós nos afastamos e quebramos esse elo com Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua bondade, Ele está aqui para nos perdoar. Então, todo dia, mesmo que você fale assim, nossa, eu não sirvo para ser cristão, toda vez eu erro. Não se preocupe, porque o que vai salvar você não são as suas obras. As obras são consequência da nossa fé, da nossa comunhão com Deus. Se você tem comunhão com Deus, consequentemente você vai ter desejo de fazer o que é correto. Você vai ter desejo de fazer o bem para as pessoas que estão à sua volta também. Em Gênesis 3,6 diz que quando a mulher viu, isso, Gênesis 3,6, tá? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável. Então, ela pegou o fruto, como eu havia dito, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Então, Adão e Eva, sim, não só nos influenciam na nossa natureza, mas nós sempre estamos repetindo os mesmos erros. Mas hoje Deus me trouxe aqui para te falar que há uma saída, há solução, tá? Nós sempre estamos falhando, errando, mas nós não podemos desistir. O inimigo muitas vezes vem para nos dizer, como aquela serpente naquele dia para Adão e Eva, né? Acusando, dizendo que você não vai conseguir servir a Deus, que você não nasceu para servir a Deus, que você é uma pessoa que só serve para errar. Mas isso é mentira, porque Deus, através do seu Espírito, tem poder para nos ajudar, para nos fortalecer a não errar, a ter uma vida de santidade. Essa vida de santidade vai nos levar a ter um elo maior, cada vez mais, com o nosso Deus. Em Filipenses 3,9, diz assim: não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Então é possível, em Jesus Cristo, não sermos condenados com o mundo. Não é fácil, mas, como eu disse para vocês, o Espírito Santo de Deus tem esse poder. Eu falo por experiência própria. Tem coisa, amados, nas nossas vidas que a gente não consegue deixar de fazer. Mas quando a gente ajoelha, ou quando a gente senta ali, tem um momento a sós com Deus, no nosso quarto, seja onde for, se você pedir para Deus forças para não fazer aquilo que é errado, para buscar fazer o que é certo, você vai ver que Deus realmente é real. Você vai ver e você vai pensar, meu pai, eu não conseguiria ir sozinho, mas Deus teve poder para me ajudar. E esse perdão de Deus nos mostra o caráter dele, o quanto ele é bom, o quanto ele me ama, o quanto ele te ama. Deus nos criou de maneira especial, Deus te criou de maneira especial. Você não é igual a ninguém, né? Ele te fez a semelhança dele, refletindo um pouco da sua glória, né? No entanto, nós somos contaminados pelo pecado, né? E sozinho não podemos evitar a ira de Deus. Mas Deus pensou nisso e enviou o seu único filho. Então, em Jesus, a justiça foi cumprida e nós redimidos e perdoados. Mas para isso é necessário o quê? Nos arrependermos de todo o coração, todos os dias, buscar, analisar o que eu tenho feito de errado, o que será que eu estou fazendo algo que Deus está entristecendo a Deus, o seu Santo Espírito. Hoje em dia,
o que é pregado, né? O hedonismo. O que importa é eu fazer minha vontade, o que importa é eu ser feliz, né? A vida é curta, mas para o cristão a vida não é curta. Para o cristão a vida é eterna. E se minha vida é eterna, eu vou ficar mais preocupado com a minha vida financeira, com a minha vida emocional, com a minha saúde ou com a minha comunhão com Deus. Porque depois que acaba a nossa missão aqui, amados, existe um depois. E eu preciso entender que os meus atos, as minhas atitudes, a minha maneira de viver vai influenciar a eternidade. Amém? Deus enviou o seu Filho, mas depende de nós essa tão grande salvação. E seus pecados podem ser normais, né? Você pode ter um pecado assim, eu menti, eu fiz algo errado aqui, algo errado ali, mas sou uma pessoa boa. Ou você pode ter um pecado gravíssimo, né? Gravíssimo mesmo, mas Deus tem poder para perdoar qualquer pecado. O perdão de Deus é maior que qualquer pecado, não esqueça disso. O perdão de Deus é maior que qualquer pecado. Não desista de servir a Deus porque você errou, porque você falhou, tá? Porque se você está vivo, é porque Deus ainda te dá a chance de se arrepender e recomeçar com Ele. Não esqueça, o perdão gera salvação. Em Isaías 1,18 diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Olha, Deus me convidando, te convidando para refletir. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora eles sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão mais brancos do que a lã. E nesse trecho bíblico, eu nunca tinha visto isso, achei tão interessante. A cor escarlate, que aqui é citada, ela significa no seu sentido original tingida 2 vezes. É uma cor que ela é fixa, ela não sai nem com chuva, nem com lavagem, nem com uso prolongado. E essa cor, ela vinha de um bichinho, ela era produzida através de um bichinho, um verme, que se chamava cochorrilha, que crescia dentro de um coco, num arbusto, né? Então era uma cor que não saía de jeito nenhum, né? Não é igual um esmalte que a gente tira com acetona, um batom, não. Era uma cor que não saía, como se fosse, digamos, uma tinta de tecido, mais difícil de sair, né? Isso quer nos mostrar o quê? Que ainda que o nosso pecado esteja impregnado em nós, algo que não sai, as pessoas continuam a nos apontar, nós somos conhecidos na rua por causa desse pecado. A Bíblia fala e Deus nos promete que Deus tem poder para te tornar branco como a pura lã. Branco, o que fala branco? Branco no sentido que a Bíblia quer dizer é pureza. Nós precisamos dessa pureza, dessa santidade, dessa inocência para mantermos um relacionamento saudável com Deus. Amém? O perdão de Deus nos restaura a forma original. Isso não quer dizer que eu vou pecar à vontade, não. Porque toda vez que eu erro, eu volto de novo a quebrar aquele meu elo com Deus. E Deus não quer isso para nós. Porque, apesar dele ter esse poder de nos perdoar, o pecado tem consequências. E essas consequências doem muito. E Deus não quer isso para mim, Deus não quer isso para você. E isso podemos alcançar através da fé. A fé permite Deus exercer em nós o seu poder. A fé abre caminho para que Deus venha agir em nós. E hoje eu trouxe aqui um livrinho, vê se vocês conseguem enxergar. Muitos conhecem, é chamado como a linguagem do plano da salvação. Geralmente a gente usa para criança, né? E se tiver alguma criança aqui me assistindo, preste atenção que isso aqui é uma maneira muito fácil de compreender o plano da salvação. E é uma maneira também de nós adultos também fixarmos isso no nosso coração. Amém? Ó, observe, aqui tem 5 cores. O amarelo, o preto, o vermelho, o verde e o branco. Correto? Então tá, vamos lá. O amarelo, né? O amarelo tem aqui e aqui. O amarelo nos lembra do céu, né? Lá em Apocalipse, nos fala que lá no céu haverá uma praça toda de ouro. Toda de ouro. Imagina, eu nunca vi isso, não acho que isso não existe na Terra, né? Mas assim, eu não imagino que seja um ouro da Terra. Eu imagino que seja um ouro celestial, um ouro que
que tem um valor inestimável, né? Então, por isso que a gente usa o amarelo. Então, meus queridos, o céu, ele é real. Esse amarelo é para te lembrar que o céu é real, o céu, ele existe. Jesus, quando ele morreu e ele ressuscitou, antes dele subir aos céus e enviar o teu Santo Espírito para nós, para nos auxiliar, para nos ajudar, ele disse, olha, eu vou preparar lugar para vocês, morada para vocês. Então, pense só, um Deus tão grande, tão poderoso, né? Mais poderoso que um famoso, que um artista. Às vezes o artista, né? Às vezes não, na maioria das vezes nem sabe que a gente existe. Mas Deus está preparando uma casa para mim e para você. Olha que tremendo, né? O céu é real, o céu existe e Deus está preparando esse lugar maravilhoso para nós. Em Apocalipse 21:4, diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Se você tem sofrido pelas dificuldades da vida, desemprego, perdas de pessoas que você ama, né? Muitas vezes você almeja algo e não consegue alcançar e você se entristece, você se culpa, você acha que você não é querido por Deus, né? Saiba, Jesus disse para nós não podemos esquecer que no mundo nós teríamos aflições. Não podemos esperar somente para essa vida. Se você não tem o que você quer, se você não é o que você quer, não significa que você não é amado. Os seus altos e baixos também não medem o seu valor. Você tem valor, independente das circunstâncias e das suas ações. E a Bíblia diz assim, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. O céu é real e o Senhor nos aguarda. Só que todos nós sabemos que algo nos impede de chegar nesse céu. Algo nos impede de alcançar esse céu. A Bíblia fala que aquele que quer chegar no céu tem que tomar força. Por quê? Porque existe isso aqui, ó. O pecado. Nós representamos pela cor preta o pecado. O pecado escurece nossa vida. O pecado mancha nossa alma. O pecado nos tira a visão de Deus. A visão que Deus quer nos dar. Ele nos cega. Ele nos faz trilhar um caminho que Deus não quer para nós. E muitas vezes, por mais que as pessoas falem, nós estamos na escuridão. Achamos que estamos certos. Não enxergamos um palmo à nossa frente. Assim é o pecado. E a Bíblia fala que o pior, ele gera a morte. Amém? Mas como eu disse, Deus tem poder para mudar essa situação. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 ao 4, diz assim, que Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então, o sangue de Jesus é poderoso para nos ressuscitar, para tirar essa morte que ficou impregnada em nós pelo pecado. Nós podemos usar a cor vermelha, que é o escarlate que eu havia falado para vocês. Mesmo que a sua vida seja manchada, danificada, Deus tem poder, através do seu sangue, de transformar nossa alma, as nossas vestes brancas, alvas, não porque merecemos, mas porque Deus tem esse poder para tirar essa condenação que nos leva à morte eterna. Amém? Então, quando permitimos que o Senhor Jesus faça morada em nós, através do seu Espírito Santo, somos consequentemente purificados, e isso é representado pela cor branca. Então, Deus entrou na minha vida, o seu sangue me lavou, e agora as minhas vestes, a minha vida é pura, né? A minha vida agora pode ter uma nova história, agora eu posso tomar um novo rumo. Quando Deus entra na minha vida, meus pensamentos mudam. A minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, as coisas não ficam como era antes. Quando Deus chega, as coisas mudam. Não tem como continuar da mesma maneira. E eu convido vocês essa noite, antes de eu terminar, de partir aqui para a última cor, fazer uma oração com você, tá? Por você que sente que é falho, que não nasceu para ser da igreja, que já tentou servir a Deus, mas não consegue. Imagina que é uma pessoa que Deus não se agrada. Você que ainda nunca fez essa oração de receber Jesus na sua vida, vamos fazer uma oração comigo nessa noite. Você não vai ficar da mesma maneira que você estava antes desse vídeo. Eu não fiquei da mesma maneira quando eu li essa palavra, porque Deus me animou, Deus me encorajou, que não depende de mim, não é sobre mim, é sobre Deus e somente sobre Ele. É Ele que tem o poder,
É Ele que é a ponte que nos levará para onde nós nunca deveríamos ter saído, a presença de Deus, a vida eterna. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, eu te agradeço por essa pessoa que está me assistindo nesse momento. Eu não sei o que ela está fazendo nesse momento, se ela está no seu trabalho, na sua casa. Deus, eu quero te louvar pela vida de cada um dos teus filhos, pela minha vida. Perdoa, Senhor, nossos pecados, meu Pai. Perdoa, Jesus, as vezes que tiramos conclusões de que não somos suficientes. Tantas pessoas, Pai, tirando a sua vida, porque elas imaginam que elas não têm valor, que elas não chegaram aonde elas deveriam chegar, que elas não são aquilo que elas deveriam ser. E muitas vezes, Pai, elas desistem e acabam tirando sua própria vida. Deus, que não venhamos esquecer jamais, Senhor, que o que o Senhor fez por nós, Pai, não foi em vão. E nós precisamos tomar posse, Deus, dessa tão grande salvação. Nós aceitamos o Senhor em nossa vida, te pedimos perdão pelos nossos erros. Venha purificar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. Restaurar, Senhor, o nosso viver, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, nessa obra maravilhosa que o Senhor fez por nós. E te aceitamos, Senhor, de todo o coração. Nos ajude a ser fiéis a Ti nas nossas decisões, na nossa maneira de viver, no nosso pensamento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora que você tem essa oportunidade de ter uma nova vida, agora que você vai viver essa nova etapa, que é junto de Deus, eu te apresento a cor verde. O que é a cor verde? A cor verde significa os frutos que você agora vai produzir, né? A cor verde nos fala de planta, de árvores, de vida. E é essa nova vida que Deus quer que você tenha. Jesus vai fazer com que você possua coisas que talvez você nunca imaginou que ia possuir, que é amar o próximo, amar a si mesmo, é a esperança, é o domínio próprio, é a benignidade, é a bondade, é a fé que muitas vezes falamos que temos, mas muitas vezes não temos. Não é fácil ter fé, mas Deus é poderoso para plantar essa fé maravilhosa em você. Amém? Então, agora que você sabe de tudo isso, o que acha, né, de termos uma vida diferenciada? Quando você acordar, mesmo que você esteja triste, mesmo que tenha motivos para você se entristecer, você vai agradecer a Deus por essa nova vida. Você vai tomar posse dessa filiação que Deus convida você. Você é filho, você é filha, você tem valor, um valor imensurável. Amém? Então, o Senhor Deus preparou um lugar incrível para mim e para você. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. O perdão que gera salvação. O perdão de Deus que nos leva a crer num futuro, numa eternidade junto a Ele. Que Deus te abençoe. Fiquem na paz. Linda a palavra de Maressa. Realmente é o perdão, né? E a palavra diz que nós somos aceitos no amado, né? Então, primeiramente, temos que nos perdoar, né? Muitas vezes não somos muito duros com nós mesmos, né? E colocamos um juízo sobre nossas vidas. E a palavra fala que Deus nos ama, nos aceita como nós somos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, sobrecarregado, com todo o trauma ou qualquer amargura, cicatrizes. Deus te ama assim como você está. Ele não te rejeita, Ele te quer assim. Nós somos aceitos no amado, né? E temos que aceitar esse perdão que Jesus produziu ali na cruz, né, com alto preço, né, levando aquele sangue precioso, né, do céu para nós aqui na terra, né, deixou o céu, deixou a sua morada para chegar aqui até a terra para nos amar, nos reconciliar com Deus, tá bem? E somente o perdão nós temos que aceitar que está em Jesus Cristo. Deus te perdoa, te ama e te quer que você faça parte da sua família, uma família celestial, tá bom?
Deus abençoe essa palavra. Queremos agradecer a Marissa por essa palavra, por ter nos abençoado, né? Com essa palavra, com a simplicidade do Evangelho, que ela sabe muito bem comunicar. Tá bom? Agradecemos a atenção de todos e que na próxima quinta-feira estaremos aqui novamente para trazer um irmão, para trazer uma palavra aqui ao toque do dia. Boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês.